Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre o seu coração, querido aluno que está aí perseverando no curso pastoral telepresencial. É uma grande alegria sempre estar aqui para compartilhar com você da palavra do Senhor. E eu creio que o Senhor tem ministrado de maneira especial no seu coração, porque a palavra de Deus é viva, ela é poderosa, ela é operante e ela que vai lavar o nosso coração, vai nos purificar, de toda impureza, vai nos reanimar. Ele é o pão vivo, a palavra de Deus é o pão, é esse alimento sólido que nos capacita para vivermos de modo digno diante do Senhor. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das epístolas gerais. Nós estamos estudando as epístolas gerais que compreendem a carta de Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. E essas epístolas gerais, elas são fundamentais para o nosso crescimento espiritual, fortalecimento da nossa fé. Nós terminamos, na última aula, a carta de Tiago e hoje, especialmente, nós vamos compartilhar as 2 epístolas de Pedro. Hoje, na verdade, nós vamos, provavelmente, a 1ª epístola de Pedro, pelo menos assim eu vou me esforçar para que nós tenhamos esse tempo, para compartilharmos a 1ª epístola de Pedro, mas se não dermos conta, nós vamos terminar na próxima aula a 1ª epístola, porque a 2ª epístola é menor. O conteúdo da 1ª, que tem 5 capítulos, é maior. Mas o nosso objetivo é que realmente as revelações, os princípios e os mistérios que o Senhor vai nos revelar aqui sejam de fato liberados numa medida poderosa ao seu coração. E para isso eu quero que você agora feche seus olhos, vamos orar, vamos invocar o nome do Senhor, pedindo mais uma vez espírito de revelação no pleno conhecimento dEle. Feche seus olhos. Pai, nós oramos mais uma vez por espírito de revelação. Pai, sabemos que ninguém pode receber nada se do céu não lhe for dado. Por isso nós nos rendemos diante de Ti nessa hora, esvaziamos-nos de nós mesmos, rejeitamos toda a resistência, todo o cansaço, toda a apatia, todo o desânimo, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, todavia o nosso homem interior, o nosso espírito se renova a cada manhã. E nós estamos aqui, Deus, voltados para a Tua palavra, que é viva, que é poderosa, que é operante nas nossas vidas. Por isso, dá-nos, Pai, espírito de revelação, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, nós vamos começar nessa aula agora, essa 1ª carta de Pedro, o apóstolo Pedro, que era Simão Pedro. Você lembra? Ele era Simão. Simão significa um caniço frágil, agitado e levado por todo o vento, mas Pedro significa rocha. E é interessante porque aqui nós vemos algo profético se cumprindo, né? Jesus disse, olha Pedro, não foi carne e nem sangue que te revelou que eu sou o Cristo, o Filho de Deus. E por isso, sobre essa pedra, sobre essa rocha, sobre a sua vida, através de você, a igreja do Senhor vai ser estabelecida. E você vai observar desde Atos ali, Pedro é uma peça fundamental, chave, é uma coluna na edificação da igreja do Senhor. E aqui nós vamos estudar, vamos compartilhar, obviamente não tem como nós estudarmos detalhe por detalhe, é muita riqueza que está aqui nessas 2 cartas de Pedro, mas nós vamos retirar as principais essências aqui, as principais, os principais ensinamentos que Pedro está deixando para nós. Então, antes de nós, mergulharmos aqui no estudo da epístola de Pedro, de 1ª Pedro, é importante você ter essa noção, quem era Pedro, né? E em que se tornou, o que aconteceu com esse homem, qual que é a obra que Deus realizou na vida de Pedro. E a primeira coisa é essa, que você tenha um entendimento de que não importa quem você seja, como você esteja, não importa qual a sua realidade em Deus, Deus tem um propósito para realizar através da sua vida. Eu quero que você creia e se encha de fé, de ânimo, e que você persevere em seguir ao Senhor, em crer no Senhor, porque Ele é especialista em transformar aqueles que são frágeis, são levados por todo vento, inconstantes,
transformá-los em rocha, em pedras vivas, assim como Pedro foi transformado. Aquele que, num primeiro momento, achava que era fiel a Jesus, que era capaz de ir até para morrer com o Senhor, mas depois ele mesmo percebeu que nele não havia aquela realidade. Ele então nega Jesus por 3 vezes, o galo canta, você lembra da história clássica, o Senhor olha para ele com olhos de amor e ali Pedro se arrepende amargamente. A palavra diz que ele chora amargamente, era um choro de arrependimento, uma mudança genuína de mentalidade. Depois, quando Jesus ressuscita, a primeira pessoa que ele pergunta é por Pedro. E o Senhor encontra Pedro, ele vai ter com Pedro, e Pedro então ali experimenta de uma revelação, de um entendimento, né, completo da pessoa do Senhor, e ao ponto que o Senhor depois faz 3 perguntas para Pedro. Pedro, você me ama? Mais uma vez o Senhor pergunta, e na terceira vez Pedro responde, e aí o Senhor fala para ele, apacenta os meus cordeiros, apacenta a minha igreja, apacenta o meu rebanho. E por isso Pedro é esse apóstolo tão importante, tão chave na edificação da obra de Deus, porque ele foi aquele que teve a revelação de que Jesus era o Cristo, e por causa disso a profecia de Jesus se cumpriu. Pedro está aqui com essas 2 cartas para edificar a igreja, para exortar a igreja, para alinhar os propósitos do coração de Deus com o coração do povo, da igreja, e aqui você vai perceber que esse homem que antes era inconstante, que era instável, que era levado por todo tipo de sentimento, que não tinha uma identidade ou tinha uma postura, uma integridade, agora é um apóstolo digno de respeito, de confiança, e cuja igreja tem sido edificada, né? A igreja tem sido edificada através dessas mensagens poderosas. E então, para nós termos uma visão histórica e também um propósito ali do contexto em que a carta foi escrita, é importante que você entenda que essa carta de 1 Pedro, ela foi escrita para os cristãos que viviam ali nas províncias, eram 5 províncias romanas que hoje estão ali na Turquia, na região hoje que faz parte da Turquia. E Pedro, então, vai escrever essa carta para essas 5 províncias romanas e trazer aqui essa instrução, exortação a respeito da fé. É interessante que o apóstolo aqui, ele está em Babilônia, conforme ele aqui, no capítulo 3, depois você vai ver, no capítulo 5, ele menciona aqui que ele está em Babilônia, mas provavelmente seja aqui uma maneira de falar da cidade de Roma, né? Como lá em Apocalipse você vai ver sempre, quando se diz Babilônia, está se referindo a Roma. Então, com certeza, Pedro escreveu essas cartas em Roma, que ele chama então de Babilônia. Aqui, qual que era o propósito? Por que Pedro escreve essa primeira carta? Aqui, para os quais Pedro escreve essa carta, eles também estavam passando por muitos sofrimentos, por muitas provações da fé. Você vê que isso não é uma coisa nova, isso não é uma coisa que é esporádica, essa é uma realidade daqueles que estão seguindo ao Senhor, porque o tempo inteiro nós vamos ter que crescer, avançar, amadurecer, e para isso a nossa fé é provada. Através das tribulações, através das circunstâncias, nós vamos passar por perseguições por causa da fé, por causa daquilo que nós cremos e professamos, e isso é um fato da vida, não temos como fugir disso. Então, quando Pedro procura animá-los, ele então dedica essa carta e ele então faz uma exortação muito firme e contundente. Não desviem da fé, continuem firmes, perseverem firmes. Ele está dizendo aqui, ele está mostrando que esses sofrimentos aqui, na verdade, eles servem para provar que a nossa fé é verdadeira. Sempre, quando algo vier sobre a sua vida, seja uma provação, uma tribulação, uma perseguição, uma tentação, sempre lembre, isso é sempre para checar qual que é a realidade da sua fé. Eu sempre costumo dizer o seguinte, um motor de uma carreta, de um caminhão que está carregado, né, de produtos, está pesado, ele não é testado na descida.
esse motor é testado na subida, a força dele é testado na subida. Então, muitas vezes, a vida parece que é uma eterna subida, né? Parece que nós não vamos ultrapassar aquele nível, não vamos chegar até o topo para, né, alcançar um tempo de refrigério, mas tudo isso tem um propósito de nos alargar e de nos levar a crescer. Então, ele cita aqui o exemplo de Cristo. Interessante que nessa primeira carta, ele vai falar muito do exemplo de Cristo, que suportou o sofrimento e a morte em favor de cada um desses irmãos. Então, ele vai aconselhar que eles, então, por sua vez, sigam o exemplo do seu mestre. Uma vez que nós nos tornamos discípulos de Cristo, nós precisamos seguir os passos que ele seguiu. Se Jesus passou por todo o sofrimento, também nós como discípulos, como filhos amados, vamos também passar por perseguições, por tribulações, mas ele disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também com certeza vão vencer. Então, ele vai recomendar aqui nessa primeira carta que acima de tudo, eles vivam uma vida que traga honra e glória para o nome do Senhor. Você sabe, você perseverar no meio das tribulações, vai glorificar o nome do Senhor, porque servir a Deus quando tudo está bem, servir a Deus quando todas as coisas estão fluindo perfeitamente, isso o mundo tem. Muitas pessoas podem também olhar e falar assim, parece que não tem nada de diferente na vida dessa pessoa, mas quando você no meio da tribulação, quando você no meio da dificuldade, você glorifica ao Senhor, você exalta o Senhor, você permanece firme e inabalável na sua posição, isso vai redundar em glória e honra ao nome do Senhor. Então, essa é a exortação que Pedro vai trazer para os irmãos, então, e ele vai fazer lembrá-los do novo, de novo aos leitores aqui, dessa carta, a razão deles terem sido salvos. Então, Pedro tem um objetivo aqui de lembrá-los. Por que você foi salvo? Qual que é a razão da sua fé? Por que você foi alcançado? Você não foi salvo por acaso, você foi salvo para um propósito, você foi escolhido para anunciar, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então, eu queria começar a ler com você a carta, 1 Pedro, capítulo 1, verso 1. Vamos ler alguns trechos aqui, alguns textos, para nós, então, compartilharmos desses princípios tão preciosos aqui de 1 Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto. Então, essas aqui são as 5 províncias romanas que hoje são ali a Turquia, mas ele vai falar para aqueles que estão ali na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então é Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. São 5 províncias que estavam ali na região que hoje nós chamamos de Turquia. E ele então continua dizendo, a esses irmãos então, que estão aí na dispersão, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Olha que coisa poderosa. A presciência, antes de todas as coisas existirem, Deus já conhecia cada um de nós. Isso aqui é algo maravilhoso. Deus já conhecia todos os detalhes da nossa vida. Essa é a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Interessante que essa é uma das maneiras muito comuns dos apóstolos saudarem os irmãos. Você vê Paulo fazendo isso, você vê Tiago também fazendo isso, você vê agora Pedro fazendo isso, sempre com a saudação, graça e paz. Ou seja, graça e paz são os ingredientes chaves para que você possa viver uma vida de desfrute, de abundância, de paz, de alegria, porque graça é o favor que nós não merecemos. Isso não pode faltar o tempo inteiro. Você precisa ter essa consciência do quanto foi perdoado, do quanto é amado, do quanto você foi favorecido. E paz. Então, na verdade, a paz é a consequência dessa graça. Graça e paz vos sejam
multiplicadas, ou seja, tem como crescer. Você hoje pode ter um nível de graça, de favor, mas aqui o desejo e a saudação do apóstolo Pedro é que essa graça, esse favor na sua vida, na minha vida, sejam multiplicados, amém? E também que a paz seja multiplicada. Hoje, se você tem encontrado um nível de paz, que essa paz possa crescer de tal forma em inundar, saturar todo o seu ser, para que você possa transmitir e irradiar essa paz àqueles que estão ao seu redor. E ele continua dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Então, olha que coisa maravilhosa, ele nos regenerou, ou seja, nós nascemos dele para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, eu sei que muitos de nós, muitas vezes temos entendimento da morte do Senhor Jesus e de fato ela foi poderosa, ela foi um marco ali da nossa redenção, onde o preço foi pago, o sangue foi derramado, mas você sabe, a nossa redenção hoje só é possível, a nossa nova vida só é possível porque Cristo não apenas morreu, ele não ficou ali na morte, ele ressuscitou. Então, há poder na ressurreição de Jesus Cristo. Então, essa ressurreição é que nos faz hoje poder assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo domínio, de todo poder que há. Por quê? Porque ele não apenas morreu, mas ele venceu a morte. E ele ressuscitou, e nós também ressuscitamos juntamente com ele, e por isso estamos hoje na glória de Deus, diante da glória de Deus. E ele continua dizendo, verso 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, ou seja, incorruptível, não tem como se corromper, imarcessível, que não perde o brilho, que não perde o valor, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Eu amo esse versículo 5. Olha que promessa poderosa, que você possa se apropriar dela nessa hora pela fé. Olha que promessa poderosa, meu irmão. Para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. Então, diga assim comigo, eu sou guardado pelo poder de Deus. Aleluia! Nós somos guardados pelo poder de Deus. Por isso você precisa viver em paz. Você é guardado pelo poder de Deus. Não importa quem se levante contra você, não importa quais as circunstâncias tentem abalar você, abater você, você sempre tem que proclamar essa verdade. Eu sou guardado pelo poder de Deus. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu descanso à sombra do Onipotente. O Senhor é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Alguém pode dizer amém? Aleluia! E aí ele diz, verso 6, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Veja bem, nós terminamos de estudar Tiago. E Tiago disse que nós devemos ter motivo de toda alegria, passar por várias provações. E aqui Pedro está dizendo, está reafirmando, está dizendo, olha, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, ou seja, a nossa tribulação sempre vai ser breve. Essa é a promessa. Paulo já declarou isso lá em 2 Coríntios 3,18. Tiago também já declarou isso. Pedro está reafirmando isso. A nossa tribulação é por breve tempo. Paulo falou que é uma leve e momentânea tribulação. Então você não precisa se desesperar, porque não importa se você hoje está passando por uma tribulação, se você hoje está passando por uma dificuldade, por uma tentação, é por breve tempo. Mas é necessário que sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé. Então veja bem, essas tribulações, essas provações vêm para confirmar o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então veja bem,
A vontade de Deus é que você, ao passar pela tribulação, pela prova, você no final essa circunstância possa redundar em louvor. As pessoas possam olhar para você e possam dizer, de fato, há um Deus que é por ele. Há alguém que peleja as batalhas dele. Há um Deus que é poderoso na vida dele. Que as pessoas possam glorificar e honrar o nome do Senhor com louvores, com glória, por causa da perseverança e por causa da vitória que te foi dada. Então, isso aqui é algo poderoso. Não pense que as tribulações, elas vêm para nos destruir. Nenhuma tribulação, ela tem um propósito de fato, nos destruir ou de nos fazer parar. Toda tribulação, toda provação, toda luta, na verdade, ela tem o objetivo de aumentar o valor da nossa fé, para que a nossa fé seja provada e aprovada, e nós possamos, então, responder de maneira apropriada ao Senhor e, no final de tudo, Ele possa receber toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Olha o verso 8, a quem, não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé. Qual que é o fim da vossa fé? Ele vai explicar aí, a salvação da vossa alma. Ou seja, você sabe, só relembrando aqui, rapidamente, um pontinho lá do cursão, nós fomos salvos no passado, então no passado o nosso espírito foi salvo, ele foi regenerado, nós nascemos de novo, recebemos uma nova vida, a própria vida com a qual Deus vive. No presente nós estamos sendo salvos. Que salvação que é essa no presente? É a transformação da nossa alma. E no futuro também nós vamos ser salvos. Que salvação que é essa? É a salvação do nosso corpo. Então, no passado, nosso espírito foi salvo pela regeneração, pelo novo nascimento. No presente, a nossa alma está sendo salva pelo processo de transformação da alma. E no futuro, nós vamos ser salvos quando o nosso corpo for glorificado. Esse é o retrato da plena salvação de Deus, da completa salvação de Deus. Então, isso aqui é algo que nós precisamos compreender. Esse é o resultado, é o fim da nossa fé. É quando nós vermos a plena salvação de Deus sendo completada na nossa vida. Então, muito importante que você tenha entendimento disso. A vontade do Senhor é que a sua fé, ela chegue a um fim. Ela vai chegar a um momento final, quando todos nós seremos tal qual Ele é. Teremos um corpo glorificado. Atingiremos a estatura do varão perfeito. Aquele que começou em nós a boa obra, Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Então é importante que você confie nisso, que você persevere nisso, que você proclame isso. Você vai ser guardado pelo poder de Deus a cada dia. Cada uma dessas provações, lutas, tribulações vão ser para aumentar o valor da sua fé, para que no final de tudo você obtenha então a plena salvação em glória e honra ao nome do Senhor Jesus. E aí, então, a partir do verso 13, Pedro vai falar a respeito da santidade na vida. E ele vai então dizer com muita clareza, esse texto aqui é muito poderoso, porque ele diz, por isso, cingindo o vosso entendimento. Então, esse cingindo o vosso entendimento é só uma forma bonita para dizer, usando o seu entendimento, usando a sua inteligência, usando a sua cabeça. Então, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, através de quê? A graça está sendo trazida através de quê? A revelação de Jesus Cristo. Irmãos, só esse versículo 13 aqui, daria para eu ficar aqui com você horas e horas compartilhando. Porque só aqui nesse versículo 13, nós temos vários princípios, várias pepitas de ouro espiritual, de riqueza espiritual para compartilhar. Por quê? Porque é muito importante você entender algo que é muito oportuno eu dizer aqui, que muitas pessoas se levantam para questionar sobre a graça,
E elas dizem o seguinte: agora na videira só fala de graça, agora vocês só falam coisas boas, é só graça, é só favor. Mas espera aí, isso só produz libertinagem, licenciosidade, isso só faz as pessoas a viverem no pecado. Não, vocês têm que pregar sobre santificação, tem que pregar sobre santidade, tem que levar os jovens a se santificar, tem que falar para os adultos se santificar, porque assim eles vão cumprir a vontade de Deus e vão andar em linha com o coração de Deus. Pode parecer muito piedoso isso, pode parecer muito bom, mas é um tremendo engano. Eu vou provar isso para você aqui, e é justamente nesse trecho aqui, nesse texto, que Pedro deixa bem claro aqui, uma diferença muito grande entre graça e santidade. Por quê? Porque graça é a raiz, e a santidade é o fruto. Então, não podemos inverter. Você não vai buscar ser santo para depois você viver na graça. Não. Quanto mais você entende da graça. Olha o que Pedro está dizendo. Então, usando a sua inteligência, o seu entendimento, sendo sóbrio, você vai esperar inteiramente. Não é parcialmente, é inteiramente. Inteiramente, completamente. Você vai esperar inteiramente na graça. Então, você vai esperar na graça, e essa graça que nos está sendo trazida, ela está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. É por isso que a cada domingo dos nossos cultos, em cada semana, nas nossas células, nós estamos mostrando Cristo. Cada mensagem tem o objetivo de mostrar a obra de Cristo, a pessoa de Cristo, a beleza de Cristo. E quanto mais nós temos revelação de Cristo, mais essa graça, ela é fundamentada, fortalecida, revelada ao nosso coração. E aí qual que é a consequência? Então, primeiro você está vendo que Pedro está falando de graça. Então, graça é a raiz. Qual que é a consequência, então? Se essa graça está sendo revelada, está sendo alimentada, você está meditando na graça, você está meditando o quanto você é amado, perdoado, não há mais nenhuma condenação, você está entendendo que essa graça não é uma permissão para você pecar, não é uma licença para você não fazer nada, não se envolver com a obra mais, para você fazer o que você quiser, não. Você está entendendo pela obra de Cristo, pela revelação de Jesus Cristo, você está entendendo que essa graça é um suprimento do céu para você cumprir o propósito de Deus. Por isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios, ele diz: eu sou o que sou pela graça de Deus. E essa graça não se tornou vã em minha vida. Pelo contrário, eu trabalhei mais do que todos eles. Então, parece um pouquinho de arrogância, sou um pouquinho de soberba, né? De Paulo, não, mas Paulo está querendo deixar claro para os coríntios ali, que estava vivendo uma vida libertina, estava vivendo uma vida desregrada. Você vê, o contexto de Coríntios era esse. Os irmãos estavam se embriagando na ceia, estavam tendo imoralidade sexual, eles estavam indo para tomar ceia para matar a fome, estava tendo divisão, partidarismo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Essa era a realidade da igreja ali em Corinto. E Paulo vem para dizer o quê? A graça, ela não é licença para você viver de qualquer jeito. Não, a graça me foi dada para que eu possa cumprir o propósito de Deus, para que eu possa responder o chamado de Deus. Então, meu irmão, a graça, quanto mais entendimento da graça você tiver, quanto mais você esperar na graça, inteiramente na graça, sem mistura, você vai crescer num relacionamento e numa revelação de Jesus a tal ponto que você vai perceber que o pecado não vai ter mais domínio na sua vida, que a carne não vai ter lugar na sua vida. Por quê? Porque você vai ter tanta revelação do quanto você foi perdoado, você vai amar tanto o Senhor. A resposta da revelação desse perdão vai ser um amor, uma dedicação, vai ser uma santificação diária. Porque quanto mais você ver Cristo, a obra dele, você vai querer estar perto dele, você vai querer agradar a ele, e você vai então dar a resposta que ele espera de você. Você vai viver essa vida santa. Então, ele diz, como filhos da obediência. Então, até agora, ele não falou em nada para nós obedecermos, não tem nenhum mandamento. Então, que obediência é essa? Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou,
tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Então, primeiro, ele apresenta a graça. Ele fala para cada um desses irmãos aqui, cinja o seu entendimento. Pense direitinho agora. Você precisa esperar na graça. Quando você espera na graça, que vai ser trazida a você pela revelação de Jesus, ou seja, quanto mais você entender o poder da obra consumada, o que Jesus realizou na cruz, mais graça vai ser liberada sobre você. Quanto mais graça for liberada, mais você vai obedecer ao Senhor, mas não na sua força, não pelo seu esforço, pela sua própria obra, porque vai ser um fruto espontâneo. Quanto mais você tiver revelação do Senhor Jesus Cristo e você receber mais graça, mais santo você vai se tornar, porque você vai se parecer com Ele. Quanto mais você contempla o Senhor na beleza da sua santidade, mais você se torna santo. Você sabe por que a adoração é tão importante? Porque nós nos tornamos semelhantes a quem nós adoramos. Você pode observar, você vê essas crianças, jovenzinhos, que idolatram, adoram aí jogadores de futebol. Eles cortam o cabelo igual, eles andam igual e sem perceber falam igual, usam a mesma roupa, o mesmo estilo, eles começam a se tornar semelhante àquele jogador que eles tanto, literalmente, adoram. Então, da mesma forma, o mesmo princípio, o diabo só imita os princípios de Deus. Da mesma forma, quanto mais você contempla a obra consumada de Cristo no Calvário, quanto mais você medita no quanto você foi amado, no quanto você foi perdoado, no quanto você é especial, mais você vai contemplá-lo, amá-lo, adorá-lo, e quanto mais você adorá-lo, mais semelhante você vai se tornar. Ou seja, você vai ser tal qual Ele é. Então, meu irmão, não fique preocupado com essas picuinhas, com essas coisas pequenas, ou com regras, ou com passos, ou com autoajuda. Tudo isso pode ter o seu lugar, talvez numa empresa, talvez numa fábrica, talvez num curso, sei lá, empresarial, mas no reino de Deus, o princípio é, olhe para Cristo. Espere inteiramente na graça de Deus. Confie plenamente no amor que Ele tem por você. Creia o quanto você foi perdoado, o quanto você não tem mais condenação, nem culpa sobre a sua vida. E aí você vai poder desfrutar então de pleno entendimento, de plena revelação, de sobriedade e vai também poder manifestar uma vida santa, uma vida santa. Olha o verso 18, o que ele diz? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, nós fomos resgatados, não foi por ouro, por prata, não foi por coisas humanas e naturais. Nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, que diz que é um sangue sem defeito, sem mácula, um sangue que nos cobre, que nos faz aptos diante do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Mas, avançando, capítulo 2, Pedro, ele vai trazer algumas direções, algumas verdades aqui muito fundamentais para nós como igreja. E ele vai então nos mostrar que nós somos casa espiritual, nós somos pedras vivas. E aqui, irmãos, é muita riqueza, é muita preciosidade que tem aqui nesse texto, nessa carta de Pedro, e nós precisamos ter um coração ávido para que o Espírito Santo de Deus possa abrir os nossos olhos para essas verdades tão poderosas. Olha o que ele diz, começando o capítulo 2, verso 1, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Então, primeiro aspecto aqui que ele está deixando bem claro, nosso coração precisa ser um coração como de um bebê recém-nascido, com um desejo ardente
pelo leite espiritual, o genuíno leite espiritual, para que por ele nos seja dado o crescimento para salvação. Ele continua, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então, ele afirma que o Senhor é bom, e a vontade dele é nos abençoar, é nos suprir, é sempre nos alimentar com o melhor. Nós somos o povo do seu rebanho, as ovelhas do seu rebanho, o povo do seu pastoreio. E nós estamos aqui para sermos supridos com toda a bondade do Senhor. E aí ele diz, então, no verso 4, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então, chegando-vos para ele a pedra que é Cristo, que vive, ela foi rejeitada pelos homens, mas para com Deus ela é eleita e preciosa. E aí ele vai dizer agora então a respeito de nós, também vós mesmos como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Olha que coisa poderosa, que afirmação gloriosa. Nós fomos estabelecidos para sermos pedras vivas, casa espiritual, para sermos sacerdócio santo, sacerdócio real, a fim de que possamos oferecer sacrifícios espirituais. Você sabe, antes era só os sacerdotes e os sumos sacerdotes que poderiam fazer essas ofertas, esses sacrifícios. Só eles tinham ali acesso ao lugar santo e só o sumo sacerdote ao lugar santíssimo ou santo dos santos uma vez por ano. Mas hoje em Cristo, quando Jesus bradou na cruz, está consumado, o véu foi rasgado de alto a baixo. O véu que separava já não separa mais. Então, aquilo que nos impedia de ter acesso à presença do Senhor para oferecer sacrifícios espirituais, para servirmos ao Senhor como ministros, essa barreira foi removida, o véu foi removido, foi rasgado. E por isso hoje, nessa nova vida, nós somos constituídos sacerdócio santo, sacerdócio real, a fim de que nós possamos oferecer sacrifícios espirituais. Eu louvo a Deus pela sua vida, meu irmão. Você é alguém cujo o coração Deus tem atraído, Deus tem conquistado para um grande propósito, para uma grande obra. Você não está fazendo esse curso à toa, não foi você que decidiu. Talvez você pense que você se organizou, se programou e decidiu. Não, mas Deus já tinha planejado esse tempo na sua vida para que você seja aperfeiçoado, a fim de que você se torne esse sacerdócio santo, para você oferecer sacrifícios espirituais, para você ser uma espada afiada nas mãos de Deus, para que você seja uma tocha viva, um ministro da graça, a fim de oferecer ao Senhor sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Aqui tem uma chave espiritual que nós não podemos ignorar. Tudo que nós fazemos através do nosso representante. Cristo é o nosso representante, Ele é o nosso advogado, Ele é quem nos representa diante de Deus, e por isso nós estamos aqui hoje, para nos encher dessa revelação, desse entendimento, para que todas as vezes quando nós nos achegarmos diante de Deus, nós nos acheguemos através do nosso representante, por intermédio do nosso representante, Jesus. Todas as vezes que nós vamos orar, quando nós vamos chegar diante do Senhor, nós sempre precisamos chegar em nome de Jesus. Por isso que talvez você não se atentou, pelo menos alguns não se atentam, mas às vezes mecanicamente ele vai orar e ele fala, Pai, em nome de Jesus eu te peço, mas ele não tem noção das implicações dessa frase. Por que ele fala em nome de Jesus? Por quê? Porque está estabelecido aqui um princípio. Você precisa se achegar diante de Deus, você precisa oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio, ou seja, através do seu representante. Por isso que todas as vezes você chega diante de Deus, você se achega diante dele confiado ou em nome de Jesus Cristo. Isso não é precioso, irmãos? Isso não é maravilhoso? O Senhor providenciou o nosso eterno sumo sacerdote, aquele que entende a nossa fraqueza, porque ele se tornou homem, ele se fez homem, ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é
a tentação, ainda que ele não pecou, mas ele sabe, ele conhece tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que nós vivemos, sabe das nossas limitações, porque ele também se limitou, ele que era um Deus onipresente, onipotente, que ocupa todos os lugares ao mesmo tempo, está em todos os lugares e pode todas as coisas, ele se humilhou a tal ponto de habitar num corpo humano, numa casa terrena. Ele sabe e conhece as nossas limitações e por isso Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus, irmãos. Então, isso é algo poderoso. Isso é algo maravilhoso. No verso 10, então, ele diz: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Ou seja, antes nós não éramos povo, agora somos povo. Nós somos povo de Deus, nós fomos alcançados pela misericórdia do Senhor. Hoje nós somos alvos do amor de Deus, da sua graça e do seu favor. Que coisa tremenda. Mas ele continua dizendo, ele vai falar aqui para que a vida cristã exemplar possa ser vivida de maneira digna diante de Deus. Então, Pedro ele vai colocar aqui alguns exemplos da vida exemplar cristã, e ele vai falar de alguns deveres para os não crentes. Então é muito importante você entender que você também tem um relacionamento com pessoas não crentes, e você como cristão precisa compreender desses princípios, e também para com as autoridades. Olha o que ele diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, ou seja, vocês não são dessa terra, vocês estão aqui de passagem. Então, eu quero que vocês vos abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, no meio dos não crentes, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, isso aqui é algo tremendo e poderoso. Os ímpios têm que olhar para nós e eles precisam glorificar o nome do Senhor pelo nosso procedimento. Eu sei que tem algumas pessoas que dizem de maneira muito leviana e tola, eles dizem assim: eu não importo o que dizem de mim, estou nem aí, importa é o meu coração, Deus vê o meu coração, não estou nem aí para o que falam de mim, o que pensam de mim. Mas você sabe, por um lado é verdade, você tem razão, se você for ficar o tempo inteiro preocupado com a opinião dos outros, preocupado com o que os outros estão pensando ou falando de você, você não vai viver. Mas por outro lado, você vê que são dois lados de uma moeda só. Por outro lado, você precisa sim ter um bom testemunho, um bom comportamento. Você não pode ser tolo de dizer: estou nem aí, importa é a minha motivação, o meu interior, estou nem aí, vou viver do jeito que eu acho que é melhor. Não, você tem uma reputação a zelar. O que é a reputação? Reputação é a maneira como as pessoas de fora te veem. A reputação é a maneira como as pessoas falam de você. Agora, você não pode dar ocasião para que o ímpio possa falar mal de Deus, falar mal da igreja. Está vendo aí? Esses crentinhos de metigela, está vendo? Esses crentinhos aí, está vendo? Esses pastorzinhos aí, quer dizer, por causa do mau caráter, por causa do comportamento impróprio, por causa da maneira de agir, nós jamais devemos dar essa ocasião para que o ímpio se levante denegrindo a nossa imagem e o nome do Senhor. Olha o verso 13, ele diz: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam bem, porque assim é a vontade de Deus. Olha que coisa poderosa. Em poucos lugares na Bíblia a gente tem explicitamente aqui a vontade de Deus sendo revelada. Esse é um deles, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. A vontade de Deus é que você, praticando o bem, com a sua prática do bem, com a sua atitude
coerente com a sua fé, você faça calar, emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia. Então não é porque você é livre, você vai agora fazer qualquer coisa, mas vivendo como servo de Deus. Você entende? Você é um peregrino, você é um forasteiro nessa terra, você é um representante de Deus. Então você precisa viver como servo de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Olha que coisa poderosa. Tratai todos com honra. Então, a quem honra, honra. Amai os irmãos. Essa é uma das evidências de que, de fato, somos discípulos e que somos filhos de Deus. Se nós amamos os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Honrai o rei. Olha que coisa poderosa. Esses são princípios básicos para essa vida exemplar cristã. Mas também ele vai dizer aqui de deveres dos que prestam serviços a outros. Olha que coisa tremenda. Servos. Então ele está falando para quem é empregado. Servos. Sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom ou cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Então isso aqui Pedro está dizendo claramente, você que é empregado, você que é um funcionário, e às vezes o seu chefe age com injustiça, talvez não paga o salário devido, talvez atrasa, ou age com falta de equidade, são inúmeras coisas, ou inúmeras possibilidades, ou injustiças que você pode ser vítima. Mas o que Pedro está dizendo aqui? Você precisa ter um comportamento de suportar essas tristezas, essas tribulações, por causa do Senhor, por causa do nome do Senhor. O seu bom comportamento vai trazer glória ao nome do Senhor, porque o Senhor vai te honrar. O Senhor vai fazer com que você seja colocado numa posição de honra. E você vai ser usado por Deus em momentos chaves para que o nome do Senhor seja reconhecido com prodígios, com sinais, com maravilhas, assim como fez com José. José honrou Potifar, mesmo sendo um escravo, mas o que Deus fez com José? Prosperou José, tudo que José colocava a mão prosperava, ao ponto do próprio patrão, do próprio senhor dele, Potifar, reconhecer, peraí, você tem algo especial. Tudo que você coloca a mão prospera, frutifica, floresce. Tudo que eu te dou para fazer, toda tarefa que eu te incumbo de fazer, prospera, floresce e frutifica. Então, algo especial, algo precioso. E aí você vai perceber que Deus vai trazer, vai levar você para um lugar elevado de honra por causa da sua atitude. Olha aqui que ele mostra o exemplo de Jesus, verso 21. Porquanto para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Olha a dica quente, a dica quentíssima que Pedro está dando aqui para você e para mim. Quando você for ultrajado, maltratado, ameaçado, você não vai revidar, você vai entregar a sua causa àquele que julga retamente. E aí, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Aleluia, que coisa poderosa, que coisa tremenda. O Senhor está deixando bem claro aqui, através dessa carta de Pedro, que essa é a vontade dele. Que nós tenhamos esse coração semelhante ao nosso Mestre, semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. E que no final a promessa é bem clara, Ele mesmo vai julgar retamente. O Senhor é aquele que julga retamente. A sua justiça é infalível. Jamais Ele vai tornar o inocente por culpado. Jamais Ele vai tomar o culpado por inocente. A sua justiça é perfeita. E quando nós nos entregamos nas mãos dEle, Ele vai agir em nosso favor. Que o Senhor te abençoe e que esse breve compartilhar possa ter edificado poderosamente a sua vida. Até a próxima aula.
Deus abençoe e fique na paz.